Esqueci meus óculos e voltei para casa. Ao entrar no quarto, fiquei paralisada. Meu marido estava de joelhos na frente da minha nora, colocando um anel no dedo dela. Meu filho não te merece. Nós fomos feitos um para o outro. Filmei tudo em silêncio e enviei para meu filho. Ele não respondeu, mas na manhã seguinte. O que ele fez com eles me fez chorar e implorar para que parasse. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. Naquela terça-feira, o ar em São Paulo estava especialmente úmido, impregnado com o cheiro de concreto molhado e asfalto quente. Um dia comum, uma manhã comum, que eu, como nos últimos 40 anos, dediquei a servir as vidas dos outros. Bernardo, meu marido, exigia guardanapos bem passados no café da manhã, embora ele mesmo derramasse café neles com impressionante regularidade. Camila, a esposa do nosso filho Marcelo, dormia até o meio-dia, deixando atrás de si um rastro de perfume barato e revistas de fofoca espalhadas pela sala. Saí de casa para comprar verduras frescas na feira. Marcelo, meu menino, deveria voltar da viagem em 2 dias, e eu queria preparar sua canja favorita. Ele trabalha como caminhoneiro, fica dias sem dormir, rodando o país para pagar as despesas do apartamento onde todos moramos e os caprichos de sua jovem esposa. Depois de andar 2 quarteirões, parei na vitrine da farmácia. Precisava conferir minha lista de compras, mas ao procurar na bolsa, percebi que a caixinha com meus óculos tinha ficado no criado mudo da entrada. Sem eles eu ficava inútil como uma toupeira. Tive que voltar. Nosso prédio é um edifício antigo com tetos altos e molduras de gesso que Bernardo tanto adorava exibir para as visitas, chamando de patrimônio de família. Na verdade, era a herança dos meus pais, mas meu marido, sendo um arquiteto fracassado, sempre atribuía a si mesmo a grandeza dessas paredes. Subindo até o 3º andar, senti o peso habitual nas pernas. O elevador não funcionava havia 2 semanas. Abri a porta com minha chave. A fechadura clicou quase sem barulho. Mecanismo alemão antigo, lubrificado ainda pelo meu pai. No apartamento havia silêncio. Eu esperava que não houvesse ninguém em casa. Bernardo tinha dito que tinha uma reunião importante na Associação de Arquitetos e Camila ia fazer as unhas. Tirei o casaco tentando não fazer barulho. Um hábito desenvolvido por anos vivendo com alguém que se irritava com qualquer som que não fosse o de sua própria voz. Passando pelo corredor ao lado do velho piano de cauda onde eu costumava me preparar para o concurso do conservatório, fui em direção ao meu quarto para buscar os óculos, mas de repente congelei. Da porta entreaberta do nosso quarto com Bernardo veio uma risadinha. Uma risadinha tola, fina e feminina, que eu ouvia todos os dias quando Camila assistia seus intermináveis reality shows. Depois veio a voz grave e aveludada do meu marido. Aquela mesma voz com a qual ele antes me recitava poesias, e agora usava apenas para exigir jantar ou reclamar da falta de reconhecimento de seu gênio. "Vamos, não se mexa, minha rainha", ele ronronou. Meu coração pulou uma batida e depois começou a bater em algum lugar na garganta. Dei um passo à frente. O piso de madeira rangeu traiçoeiramente, mas eles estavam ocupados demais para ouvir. Aproximei-me da porta e olhei pela fresta. O que vi fez o sangue fugir do meu rosto. Bernardo estava de joelhos. Meu marido, que reclamava de artrite toda vez que eu pedia para ajudar a mover uma mesa, agora estava de joelhos diante da esposa de 24 anos do nosso filho. Camila estava sentada na beira da nossa cama de casal, vestida com um roupão de seda cor marfim, e estendia a mão para ele. Nos dedos de Bernardo havia um anel. Reconheci-o instantaneamente. Um grande rubi em ouro antigo, o anel da minha mãe, aquele mesmo que eu guardava para uma neta, se algum dia tivéssemos uma. Ele tinha desaparecido da minha caixa de joias uma semana atrás, e Bernardo me convenceu de que eu, velha idiota, tinha guardado em algum lugar e esquecido. Ele estava colocando o anel no dedo de Camila. "Foi feito para você", ele disse com adoração, beijando seu pulso. Na sua pele ele brilha como fogo, mas em Carmen parecia uma pedra em um galho seco. Camila riu, admirando a pedra. "Bernardo, você é demais. Mas e o Marcelo? Ele vai notar."
O rosto do meu marido se contorceu em uma careta de desprezo. Marcelo, ele bufou. Aquele aí não nota nada além do capô do caminhão dele. Ele é um simplório, Camila, um burro de carga. Ele não merece um diamante como você. Nós dois somos de outra estirpe. Fomos feitos um para o outro, para a beleza, para a arte. Algo dentro de mim se rompeu. Não houve histeria, nem grito. Apenas um vazio gelado inundando meu peito, como se eu tivesse sido mergulhada em água congelada. Ele chamou nosso filho, que pagava seus ternos caros e seu cigarro importado, de burro. Lentamente, tentando não respirar, tirei meu celular do bolso. A câmera ligou sem som. Apontei a lente pela fresta da porta. A imagem tremeu levemente, mas o foco pegou com clareza. Vamos embora assim que eu sacar a conta. Paris, Milão. Você vai esquecer esse motorista como um pesadelo, continuou Bernardo, levantando-se e abraçando Camila pela cintura. Gravei exatamente 30 segundos. 30 segundos que apagaram 40 anos da minha vida. Então apertei parar. Tão silenciosamente quanto entrei. Recuei. Um passo, depois outro. Passei pelo piano que observava silenciosamente minha vergonha. Na entrada coloquei o casaco, peguei os óculos esquecidos, reação automática absurda, e saí do apartamento. Só quando estava na rua percebi que estava tremendo. Minhas pernas me levaram sozinhas para a pracinha do outro lado da rua. Sentei em um banco gelado. Ao redor, mães passeavam com carrinhos de bebê, alguém passeava com cachorros. O mundo continuava girando, sem perceber que meu universo tinha acabado de entrar em colapso. Abri o mensageiro. Contato. Filho. A última vez que ele esteve online foi há 2 horas. Anexei o arquivo de vídeo. Meu dedo pairou sobre o botão enviar por apenas um momento. A piedade por ele lutava com a necessidade de revelar a verdade. A verdade venceu. Enviar. O círculo de carregamento se fechou. Apareceu uma marca de verificação. Depois de 1 minuto, 2. Mensagem lida. Olhei para a tela, esperando uma ligação, esperando uma pergunta. Mãe, o que é isso? É uma piada? Mas o telefone ficou em silêncio. Marcelo não digitava a resposta. Ele simplesmente ficou em silêncio. E esse silêncio era mais assustador que qualquer grito. Eu conhecia meu filho. Seu silêncio era a calmaria antes da tempestade que destrói cidades. Abri o vídeo novamente para ter certeza de que não tinha imaginado. Olhei para eles, para seus rostos satisfeitos, para a forma como Bernardo acariciava a coxa da esposa do filho como um dono. E então meu olhar captou um detalhe que perdi na primeira vez. Ao fundo, perto do armário, havia uma mala de couro aberta. Estava meio cheia. Por cima das camisas de seda de Bernardo estava uma caixa entalhada familiar. Minha caixa com as joias de família da vovó. E ao lado dela, enrolado descuidadamente em um tubo, sobressaía um documento com selo oficial. Ampliei a imagem na tela. Papel amarelado, selo azul. Era a escritura da nossa casa de campo em Campos do Jordão. O frio no peito foi substituído por calor. Eles não estavam apenas se divertindo, não estavam apenas dormindo juntos pelas nossas costas e de Marcelo. Eles estavam planejando fugir. E planejavam levar tudo o que tínhamos, nos deixando, a mim e ao meu filho, miseráveis nas ruínas de nossas vidas. Desliguei a tela do telefone. O medo desapareceu. Em seu lugar veio clareza, fria e afiada como bisturi de cirurgião. Levantei do banco. Não ia voltar para o apartamento agora. Tinha coisas mais importantes a fazer. Caminhei decididamente até a avenida onde brilhava a placa do nosso banco. Bernardo sempre se considerou o gênio financeiro da família, mas sua genialidade se limitava a gastos. A papelada chata, a abertura de contas e assinaturas sempre foram comigo. Aos olhos dele, era trabalho entediante para uma secretária, indigno do Criador. Mas era exatamente essa arrogância que agora me dava uma arma nas mãos. A agência tinha cheiro de ar-condicionado e esterilidade. Sentei-me em frente a uma jovem atendente que dei aulas de piano há 10 anos. Ela sorriu para mim, mas não retribui o sorriso. Marina, preciso fazer uma transferência urgente. Todo o saldo da conta poupança conjunta. Tudo. Carmen, mas lá tem economias de muitos anos. O Bernardo sabe?
O Bernardo está ocupado com investimentos de outro tipo no momento, respondi secamente. Transfira tudo para a conta fiduciária do Marcelo sem direito de saque por terceiros e bloqueie o acesso ao meu cartão de crédito para todos os portadores adicionais. Agora mesmo. Observei seus dedos correrem pelo teclado. Cada tecla pressionada ecoava dentro de mim com satisfação vingativa. Era dinheiro economizado das minhas aulas particulares, das viagens pesadas de Marcelo, da venda da casa de campo dos meus pais perto de Atibaia, que vendemos 5 anos atrás para que Bernardo pudesse abrir seu escritório de arquitetura. Escritório que nunca rendeu 1 centavo. Agora esses números na tela derretiam, se transformando em zeros para meu marido e sua amante. Quando saí do banco, o telefone no bolso vibrou. Notificação de transações. Feito. Mas não era suficiente. Disquei um número que guardava para uma ocasião especial. Elizabeth, é a Carmen Vasconcelos. A voz do outro lado soou surpresa, mas calorosa. Elizabeth Ferreira, promotora da cidade, era uma mulher dura, mas ela se lembrava da bondade. 10 anos atrás, literalmente arranquei sua filha de más companhias, passando horas dando aulas de música, substituindo psicóloga e mãe, enquanto Elizabeth construía carreira. Carmen, que alegria! Aconteceu alguma coisa? Ainda não, Beth, mas vai acontecer amanhã. Preciso de proteção. Uma situação jurídica delicada e suja. Meu marido e minha nora. Possivelmente estelionato e apropriação indébita. Uma pausa do outro lado durou 1 segundo. Entendi. Me passe os detalhes. Vou colocar sob controle. Nenhuma viatura vai tocar em você sem meu conhecimento. A última parada foi uma pequena oficina no porão do prédio vizinho. O cheiro de metal queimado e óleo bateu no nariz. O velho chaveiro, sem fazer perguntas, em 10 minutos fez um novo miolo de fechadura e um jogo de chaves. O pesado molho caiu no bolso interno do meu casaco, gelando meu peito através do tecido. Era minha garantia de segurança. Se precisasse, me trancaria no meu próprio apartamento. Voltei quando já estava anoitecendo. A cidade já começava a acender suas luzes. Colocando a chave velha na fechadura, fechei os olhos por um momento, colocando no rosto a máscara de velha cansada que não desconfia de nada. Cheguei! Gritei, intencionalmente fazendo minha voz fraca e trêmula. Camila flutuou para o corredor. Ela estava usando aquele mesmo vestido cor marfim que vi no vídeo, mas agora tinha jogado um xale por cima. Suas bochechas ardiam coradas, olhos brilhavam com o fulgor febril de antecipação. Ah, Carmen, a gente te perdeu, ela gorjeou. Bernardo já estava preocupado. Meu marido saiu da sala. Ele parecia satisfeito, como um gato que comeu toda a nata. Onde você andou, minha querida? Ele se aproximou e me beijou na bochecha. Seus lábios estavam úmidos e frios. Quase vomitei, mas me forcei a sorrir. Esqueci os óculos, depois encontrei uma conhecida. A cabeça doeu tanto, murmurei, passando para a cozinha. A noite passou em uma peça surrealista. Preparei o jantar, assei frango com ervas, cortando legumes mecanicamente. A faca batia surda na tábua de madeira. Tuc, tuc, tuc. Bernardo e Camila sentaram à mesa, trocando olhares. Eles pensavam que eu não via esses olhares, esses toques leves com os cotovelos, esses sorrisos cheios de conspiração secreta. Eles já estavam mentalmente gastando o dinheiro que tirei de debaixo dos narizes deles 1 hora atrás. Eles já viviam em Paris ou Milão, enquanto no plano deles eu deveria ficar aqui, no apartamento vazio, com o coração partido e contas zeradas. Camila, querida, perguntei, colocando um prato na frente dela. O Marcelo ligou? Estou preocupada. Ele está numa rota complicada. Camila nem piscou. Ela espetou um pedaço de carne com o garfo e o levou à boca, mastigando com apetite de predador. Ah, não. Ele escreveu de manhã que lá não tem sinal nenhum. Um fim de mundo qualquer. Deve estar dormindo já na cabine. Você conhece ele? É como um urso. Hiberna e não acorda nem a pau. Bernardo sorriu, bebendo vinho. Pois é, nosso Marcelo não se destaca por organização espiritual refinada. Para ele, basta rodar o volante e dormir. Não se preocupe, Carmen. Seu motorista vai aparecer. Apertei o garfo na mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Meu motorista. Ele falava do filho como de um empregado.
A raiva subiu quente até a garganta, mas tomei um gole de água e a engoli. Não agora. Ainda não é a hora. Deixe-os aproveitar o último jantar tranquilo. Depois do jantar, alegando enxaqueca, me retirei para o meu quarto. O pequeno quarto de hóspedes para onde me mudei 6 meses atrás porque Bernardo reclamava que eu me mexia na cama e atrapalhava ele a pensar enquanto dormia. Agora eu entendia que ele simplesmente precisava liberar espaço para as visitas noturnas da nora. Deitei no escuro, olhando para o teto por onde deslizavam sombras de carros que passavam. No apartamento finalmente reinou o silêncio. Bernardo e Camila se separaram para os quartos, ainda mantendo as aparências. Afinal, eu estava em casa. O telefone, escondido debaixo do travesseiro, vibrou brevemente. Uma vez. Peguei, apertando os olhos com a luz forte da tela. Mensagem de Marcelo. O coração parou. Eu temia ver dor ali, desespero, perguntas. Mãe, o que é isso? É mentira? Mas havia apenas uma linha, seca, concreta, assustadora em sua simplicidade. Dei meia volta com o caminhão. Abra o portão do pátio às 5 da manhã. Não fechei os olhos até o amanhecer. Fiquei imóvel, ouvindo o velho prédio respirar, ranger e esfriar durante a noite. Às 5 da manhã, exatamente pontual, deslizei silenciosamente da cama, coloquei o roupão e desci para o pátio interno. O pesado portão de ferro cedeu com dificuldade. As dobradiças enferrujadas chiaram lamentosamente, mas consegui segurá-las. A rua estava vazia e cinza. Nenhum caminhão, nenhum ronco de motor, apenas o silêncio da cidade adormecida. Deixei a folha entreaberta, travando a fechadura com uma pequena pedra, e voltei silenciosamente para o apartamento. Agora só restava esperar. Às 7 da manhã, Bernardo apareceu na cozinha. Ele estava em seu roupão de veludo invariável, com o rosto descontente de alguém que foi acordado mais cedo do que gostaria. Café, Carmen, ele disse sem nem olhar na minha direção. E por que está tão frio aqui? Você deixou alguma janela aberta? Bom dia, Bernardo, respondi calmamente, colocando a cafeteira no fogo. Todas as janelas estão fechadas. Talvez seja o seu sangue que está esfriando? Ele fez uma careta, sentando-se à mesa e abrindo o jornal. Não diga bobagens. E esse café? Ele tomou um gole e torceu o rosto como se tivesse bebido vinagre. Está azedo. Você comprou aquela porcaria em promoção? Eu pedi só o arábica daquela cafeteria da Paulista. Comprei o que o dinheiro deu para comprar. Me virei para ele, apoiando a lombar no balcão. A propósito, sobre dinheiro. Ontem entrei no banco online, queria pagar as contas de luz, e lá está vazio, completamente vazio, na conta poupança. Bernardo congelou. O jornal em suas mãos parou de farfalhar. Ele lentamente o abaixou e olhou para mim por cima dos óculos. Em seus olhos piscou não susto, mas irritação misturada com arrogância. Ah, Carmen. Ele suspirou como se estivesse explicando um teorema para um aluno da primeira série. Não encha sua cabecinha com números. Fiz um investimento grande, muito promissor. Logo vamos ficar ricos. Confie em mim. Investimento? Repeti, sentindo a raiva gelada ferver por dentro. Em quê? Em um projeto arquitetônico. No futuro, ele exclamou pateticamente. No nosso futuro. Nesse momento, Camila entrou na cozinha. Ela nem se deu ao trabalho de se vestir decentemente. Estava com um roupão translúcido que mal cobria o corpo. E no dedo anelar da mão direita, brilhava o rubi da minha mãe. Ela viu que eu estava olhando para a mão dela e não a escondeu. Pelo contrário, ela ostensivamente arrumou o cabelo, permitindo que a pedra capturasse um raio de sol da manhã. Bom dia, família, ela cantou, servindo suco. Do que estão discutindo? Carmen está preocupada com as finanças. Bernardo sorriu. Não entende que dinheiro tem que trabalhar, não ficar parado como peso morto. Camila trocou um olhar com ele e riu abafado. Ai, claro, investimentos são tão importantes, né, papai? Ela o chamou de papai com uma entonação que soou mais obscena que qualquer palavrão. Eles estavam confiantes de que o investimento era o dinheiro que planejavam roubar. Pensavam que eu era apenas uma velha idiota que notou o sumiço de alguns milhares e não o esvaziamento completo das contas que eu mesma organizei ontem. A presunção deles era tão densa que podia ser cortada com faca.
Bernardo se levantou, se aproximou de mim e colocou a mão no meu ombro. Uma mão pesada, autoritária. Você parece cansada, querida. Toda essa agitação, nervos. Sabe o que pensei? Você precisa descansar. Por que você não vai para a casa de campo hoje mesmo? Ar puro, pinheiros, silêncio. Fica lá uma semaninha, se recupera. Sozinha, acrescentou Camila, os olhos brilhando. A gente se vira aqui. Vai ser bom para a senhora. Pode caminhar, colher cogumelos. Eles estavam me expulsando. Precisavam que o apartamento estivesse vazio até a noite para calmamente recolher as coisas, pegar o dinheiro que não existia mais e desaparecer antes da chegada de Marcelo. Para a casa de campo, para aquela mesma casa de campo cuja escritura eu vi na mala deles. O cinismo estava em níveis estratosféricos. Delicadamente, com 2 dedos, tirei a mão do meu marido do meu ombro como se fosse uma toalha suja. Obrigada pela preocupação, Bernardo, mas acho que vou ficar. Olhei diretamente nos olhos dele e sorri com um sorriso fino e maldoso que ele nunca tinha visto em mim. Estamos esperando visitas. Bernardo franziu a testa. Visitas? Que visitas? Eu não convidei ninguém. Mas eu convidei, respondi, pegando a xícara de chá e tomando um pequeno gole. Ele ia protestar, abrir a boca para me colocar no meu lugar, mas então veio o som. Não era a campainha da porta. O interfone estava em silêncio. Era um zumbido surdo e crescente vindo de algum lugar lá embaixo, das entranhas da entrada do prédio, como se um animal gigante estivesse subindo a escada. Batidas pesadas e rítmicas. Bum, bum, bum. A cada batida, a louça tilintava no armário. Camila congelou com o suco na boca. Bernardo virou a cabeça para a porta. Que diabos é isso? Ele resmungou. De novo os carregadores arrastando móveis. Vou reclamar na administração. Bum, bum, bum. O som se aproximava. Eram passos. Botas pesadas de exército se cravando nos degraus de pedra. 3º andar. O som parou bem na frente da nossa porta. Seguiu-se um silêncio. Silêncio absoluto e estridente em que se ouvia o tic-tac do relógio na parede. Bernardo deu um passo em direção à entrada. Quem está aí? Ele rugiu com voz de comando. Vou chamar a polícia agora. Em vez de resposta, a fechadura clicou, mas não do jeito normal. A chave girou com alguma força furiosa e então a maçaneta da porta foi puxada para baixo. Eles esqueceram. Em sua arrogância, esqueceram que Marcelo também tinha chaves, que ele não era visita neste apartamento, mas o dono que paga por essas paredes. A porta começou a se abrir lentamente, mas não conseguiu se abrir completamente. No momento em que Camila gritou e correu da cozinha em direção ao quarto, esperando se trancar, houve um estrondo que fez os ouvidos tamparem. A porta salvadora do quarto, que ela mal conseguiu fechar atrás de si, tremeu com um golpe monstruoso de fora. A madeira rachou, as dobradiças se arrancaram com pedaços da parede e a pesada folha desabou para dentro do quarto, levantando uma nuvem de poeira. Na abertura estava Marcelo. Ele estava assustador. Eu tinha visto meu filho de várias formas, cansado, alegre, concentrado, mas assim eu nunca o tinha visto. Ele parecia enorme, preenchendo todo o corredor. Sua jaqueta de estrada estava desabotoada. Por baixo dela, o peito subia como um fole de ferreiro. Os olhos, normalmente gentis e calmos, agora estavam vermelhos de insônia e raiva. Ele não olhou para mim. Olhou apenas para a frente. Bernardo, que há um segundo estava se gabando, recuou, batendo com as costas no aparador. Você, ele ofegou, tentando recuperar a compostura. Como ousa invadir meu apartamento como um bárbaro? Você quebrou a porta. Você. Marcelo não respondeu. Ele nem diminuiu o passo. Passou por mim como um quebra-gelo através de gelo fino e foi direto para o pai. Bernardo estendeu a mão para a frente em um gesto defensivo ridículo. Não ouse me tocar. Eu sou seu pai. Eu... Marcelo simplesmente deu um empurrão. Com um movimento curto e brusco, empurrou Bernardo no peito. Meu marido, meu grande arquiteto, voou para trás como um boneco de pano e desabou no sofá, engasgando. Seus óculos escorregaram de lado, dando-lhe uma aparência cômica e patética. Senta! Rugiu Marcelo. Não foi uma palavra, foi uma ordem forjada em ferro. Então ele se virou para o quarto onde Camila se encolhia no canto, atrás dos destroços da porta. Ela tremia,
pressionando as mãos contra o peito, tentando se tornar invisível. Marcelinho! Ela choramingou quando ele entrou no quarto, passando por cima da porta destruída. Marcelinho, não é o que você está pensando. A gente precisa conversar. Vamos discutir isso. Marcelo se aproximou dela. Ele não levantou a mão, não bateu. Ele simplesmente estendeu a mão e agarrou, firmemente, sem um traço de ternura, seu pulso esquerdo. Ai, está doendo! Ela gritou, tentando se soltar. Ele puxou a mão dela para si e com força arrancou o anel do dedo. Meu rubi! Camila gritou mais de medo do que de dor. Marcelo jogou a mão dela para longe como se tivesse tocado em algo pegajoso e sujo. O anel caiu com um baque na mesa polida ao lado do vaso. Tlim! O som foi limpo e agudo. Você achou que eu era cego? Sua voz era baixa, vibrando de força contida. Achou que eu era só um burro que transporta carga enquanto você brinca de rainha aqui? Ele enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou um maço de papéis dobrados. Eram impressões. Ele jogou na cara de Camila. As folhas se espalharam pelo quarto como uma nevasca branca. Lê! Ele rugiu. Camila se encolheu contra a parede, olhando para os papéis aos pés. Eram extratos bancários. Você não só dormiu com ele? Marcelo apontou o dedo para a sala, onde Bernardo se recuperava no sofá. Você roubou por 2 anos. Cada viagem minha, cada centavo que economizei para a entrada do nosso apartamento, da nossa casa, você transferiu tudo para uma conta fantasma, para uma conta à qual ele tinha acesso. Bernardo na sala tentou se levantar. Isso é mentira, é calúnia. Estávamos economizando para um negócio da família. Marcelo se virou para ele. Negócio? Ele riu, e essa risada foi mais assustadora que seu silêncio. Negócio de comprar passagem só de ida. Ele se aproximou da TV na sala e puxou com força o cabo HDMI do videogame, enfiando no lugar um pequeno pendrive. A tela piscou e acendeu. Vocês acharam que eu era idiota? Disse Marcelo, olhando para o pai. Lembram que meio ano atrás assaltaram os vizinhos no prédio? Eu disse que ia instalar alarme, mas não instalei só alarme. Na tela apareceu uma imagem. A sala. Vista de cima, da estante de livros. Data no canto da tela, 1 mês atrás. No vídeo, Bernardo e Camila estavam sentados naquele mesmo sofá. Bebiam vinho. Aquele idiota saiu de novo por 1 semana, dizia Bernardo na tela. Que bom ficar sem a cara azeda dele. Pois é, respondia Camila, apoiando a cabeça no ombro dele. Escuta, quando a gente vai poder sacar o dinheiro? Vi um casaco de pele lindo. Logo, meu amor. Assim que juntar o suficiente para comprar uma casinha na Riviera Francesa, eles que apodreçam aqui nessa umidade. Na sala caiu um silêncio pesado como pedra de túmulo. Apenas as vozes da tela continuavam despejando sujeira. Eles discutiam como eu era má cozinheira, como Marcelo era um fracassado, como odiavam essa cidade e esse apartamento. Riam de como enganavam a gente habilmente, todo dia, mês após mês. Bernardo ficou tão pálido que parecia uma tela. Camila escorregou pela parede até o chão, cobrindo o rosto com as mãos. Assisti isso hoje de madrugada, disse Marcelo. Sua voz tremeu, mas apenas por 1 segundo. Enquanto dirigia de volta. 600 quilômetros. Escutei vocês rindo de mim, da minha mãe. Ele se aproximou da mesa onde estava o notebook de Bernardo. Seu sanctum sanctorum, sua ferramenta de trabalho. Você disse que eu não era digno, que eu era um simples motorista. Marcelo levantou o notebook com uma mão. E você? Quem é você? Um parasita. Ele abaixou o notebook com força sobre o joelho. O estalo de plástico e vidro foi repugnante. Ele o quebrou ao meio como um galho seco e jogou os destroços aos pés do pai. Isso é só o começo, sussurrou Marcelo. Seu olhar varreu a sala, procurando o próximo alvo, e o encontrou. Bernardo se mexeu, tentando proteger com o corpo os restos do notebook, mas Marcelo já tinha passado por ele. Seu alvo era a estante comprida na parede. O orgulho do meu marido, seu altar. Lá, sob redomas de vidro, ficavam as maquetes de prédios, delicadas, meticulosamente coladas em madeira balsa e papelão, cópias de catedrais e palácios que ele supostamente projetou na juventude, mas que permaneceram apenas fantasias de um gênio não reconhecido. Não ouse!
Bernardo berrou. Sua voz falhou. Isso é arte! Isso é minha alma! Marcelo nem se virou. Agarrou a primeira maquete, uma cópia de alguma torre gótica, e a arremessou com força na parede oposta. O som foi horripilante. A madeira frágil explodiu em lascas. O vidro da redoma se estilhaçou em todas as direções, chovendo sobre o chão com brilho. Sua alma, rosnou Marcelo pegando a próxima maquete. Sua alma está podre, pai, como essas caixinhas de papelão. A segunda maquete, um projeto de biblioteca modernista, voou no chão. Crás. A madeira balsa quebrava com um som seco e morto. Bernardo uivou. Ele realmente uivou como um animal ferido, rastejando de joelhos entre os destroços de sua carreira. Você está destruindo história. Você é um bárbaro. Carmen, faça alguma coisa. Ele está louco. Fiquei parada na porta da cozinha, segurando a xícara fria de chá. Não me mexi. Observei o mundo que Bernardo construiu ao redor de si por décadas desmoronar. Um mundo de mentiras e narcisismo. E não senti pena, apenas um alívio estranho e assustador. Marcelo metodicamente, um após o outro, destruía a coleção. Ele não estava apenas quebrando coisas, estava destruindo símbolos do poder do pai sobre nós. Cada golpe era uma resposta por anos de humilhações. Por cada "você não é bom o suficiente", por cada olhar de superioridade. Camila, aproveitando que Marcelo estava distraído com a estante, tentou deslizar para a saída. Ela pressionava a bolsa contra o peito, na qual eu sabia que estavam seus documentos e, possivelmente, o resto do dinheiro em espécie. Eu vou embora. Vou chamar a polícia. Vocês são todos loucos, ela gritou, puxando a maçaneta da porta de entrada. Mas Marcelo foi mais rápido. Ele não correu. Deu 2 passos gigantes e bateu a porta bem na frente do nariz dela, batendo a palma da mão na madeira com tanta força que o reboco caiu do batente. Ninguém vai sair, ele disse baixinho, pairando sobre ela. Ainda não terminamos. Arrancou a bolsa das mãos dela e despejou o conteúdo no chão. Batom, chaves, passaporte e um maço de notas amarrado com elástico. Aquele mesmo dinheiro que eles devem ter sacado em segredo antes de eu bloquear as contas. Meu dinheiro, ele constatou, pisando com a bota pesada nas notas. Então se virou e foi para o quarto, onde estava aquela mala. A mala para a vida nova deles. Vocês queriam ir embora? Ele gritou do quarto. Queriam ir para Paris? Para Milão? Por favor. Ele voltou para a sala, arrastando a mala aberta. As coisas caíam pelo caminho. Camisas de seda de Bernardo, lingerie de renda de Camila, gravatas caras. Marcelo se aproximou da janela. Moramos no 4º andar. A janela dava para o pátio interno em poço, onde a acústica amplificava qualquer som 100 vezes. Ele escancarou as folhas com força. O ar frio da manhã invadiu a sala abafada, impregnada de medo. Voem! Ele berrou e começou a jogar as coisas pela janela. Primeiro voou o blazer Armani de Bernardo, depois o vestido de gala de Camila. Sapatos de salto alto batiam no parapeito e desapareciam no abismo. Frascos de perfume se estilhaçavam no asfalto lá embaixo com estalos característicos. Não, meus vestidos! Camila chorou, se jogando para a janela, mas Marcelo a empurrou com o cotovelo sem olhar. Seus vestidos foram comprados com meu dinheiro, então sou eu quem decide onde eles ficam. Bernardo, esquecendo suas maquetes, correu para a janela, segurando o peito. O que você está fazendo? Tem gente lá? Tem vizinhos? Você está nos humilhando para a cidade inteira. Humilhando? Marcelo agarrou uma pilha de camisas e as jogou para baixo. Elas planavam, girando como pássaros abatidos. Humilhação é o que vocês faziam na minha cama. Humilhação é roubar do filho. E isso é só lixo. Debaixo do pátio começaram a chegar vozes. Ei, o que está acontecendo aí? Vocês enlouqueceram? Quase caiu na cabeça. Polícia! Chamem a polícia! As pessoas saíam nas sacadas, se reuniam embaixo, olhando para a chuva de roupas caras. Nosso prédio respeitável, nossa fachada de bem-estar, ruía aos olhos de todos. Marcelo não parava. Arrancou as pesadas cortinas de veludo, aquelas mesmas que Bernardo escolheu por 6 meses, alegando que criavam uma atmosfera aristocrática. O varão saiu da parede com um guincho, deixando buracos.
Marcelo amassou o tecido empoeirado e o jogou junto com as roupas. A sala instantaneamente se encheu de luz cinza da manhã, iluminando impiedosamente a devastação. Cacos de vidro, lascas, móveis virados. O ninho estava destruído. Bernardo, percebendo que salvar as coisas era inútil, de repente mudou de expressão. O medo foi substituído por determinação raivosa. Viu que embaixo estava se formando uma multidão. Correu para a janela, empurrando Marcelo, e se debruçou para fora até a cintura. "Ajuda!" ele gritou desesperadamente, acenando com os braços. "Assassinato! Tem um louco aqui! Chamem a polícia! Ele vai nos matar!" Marcelo recuou um passo, respirando pesadamente. Suas mãos tremiam. A adrenalina que o impulsionava começava a ceder lugar à consciência. Olhou para as mãos, depois para o pai gritando pela janela. Naquele momento entendi. Agora tudo seria decidido. Se a polícia chegasse agora, veriam um apartamento destruído, um velho espancado. E Bernardo sabia fingir de vítima com maestria. E um filho enfurecido. Marcelo seria preso, condenado. E esses dois ficariam aqui, no meu apartamento, e celebrariam a vitória, se fazendo de mártires. Fui até a porta de entrada. Calmamente, cuidadosamente, tranquei a fechadura em todas as voltas. Depois tirei o molho de chaves, aquele novo, e o coloquei no bolso fundo. "Ninguém vai chamar ninguém", pronunciei alto e claro, sobrepondo-me aos gritos de Bernardo. Meu marido congelou, se virando para mim. Seu rosto estava vermelho do esforço. Você está dizendo o quê? Ele é louco. Ele vai nos matar. Abra a porta, sua idiota." Aproximei-me de Marcelo e fiquei ao lado dele. Eu era uma mulher pequena e grisalha ao lado de um gigante enfurecido, mas naquele momento me senti uma rocha. "Não, Bernardo", disse, olhando meu marido nos olhos. "A polícia só vai vir quando eu quiser. E até lá vamos conversar sobre crimes de verdade." Marcelo não me ouvia. Seu olhar estava fixo no pai, que continuava a berrar algo sobre seus direitos e a polícia. O filho respirava pesadamente, seus punhos se fechavam e abriam. De repente, ele fez um movimento brusco em direção à maciça cadeira de carvalho ao lado da mesa de jantar. A cadeira com encosto alto entalhado na qual Bernardo gostava de sentar à cabeceira da mesa como um patriarca. Marcelo a agarrou com uma mão, levantou acima da cabeça como se ela não pesasse nada e deu um passo em direção ao pai. "Você quer a polícia?" ele resmungou. "Vou te dar um motivo para chamá-los, um motivo de verdade." Bernardo, vendo a sombra pairando sobre ele, caiu de joelhos. Sua coragem evaporou instantaneamente, deixando apenas terror animal. Ele cobriu a cabeça com as mãos, se encolhendo. "Não, Marcelo, filho, não bata. Eu sou seu pai." Ele começou a soluçar, e pelo queixo escorriam saliva e ranho. "Não fui eu, foi ela. Ela me seduziu. Sou um velho, não resisti. Ela é uma bruxa." Camila, ouvindo isso, gritou do canto. "O que, seu velho tarado? Você é que se jogou em cima de mim. Você prometeu dinheiro. Você disse que ele era impotente e fracassado. Você me forçou." "Mentira!" Bernardo gritou sem levantar a cabeça. "Você mesma pulou na minha cama. Você queria cidadania e dinheiro." Eles se digladiavam como ratos em um barril, jogando a culpa um no outro, se cobrindo de lama na qual ambos estavam atolados. Era repugnante e era perigoso. Eu via os olhos de Marcelo. Eles tinham escurecido, as pupilas dilatadas. Ele não via mais na frente dele um pai ou uma mulher que amou. Via inimigos. Estava pronto para abaixar aquela cadeira. E se fizesse isso, um golpe de tal força esmagaria o crânio de Bernardo. Seria o fim. Prisão. Vida destruída. Vitória dessas nulidades mesmo ao custo da saúde deles. Não podia permitir isso. Corri para o meu filho, fiquei entre ele e Bernardo encolhido no chão, levantei as mãos tentando alcançar seu rosto. "Marcelo, para!" Ele não reagiu. Os músculos dos braços eram pedra. Estava pronto para dar o golpe. "Marcelo!" gritei com todas as forças, e então fiz algo que nunca tinha feito na vida. Balancei e dei um tapa na cara dele. O estalo ecoou pela sala. A cabeça do filho balançou. Ele piscou como saindo de um transe. O olhar se focou em mim. A cadeira nas mãos tremeu, mas não desceu. "Mãe!" ele exalou, e em sua voz soou a confusão de uma criança.
Abaixe a cadeira, disse baixinho, mas firmemente, olhando direto nos olhos dele. Imediatamente. Eles não valem a pena, filho. Não valem sua liberdade. Olhe para eles. Apontei com a mão para o chão. Bernardo, espalhando lágrimas no rosto, tentava rastejar para debaixo da mesa. Camila, com cabelos desgrenhados e rímel borrado, parecia uma boneca barata jogada no lixo. É sujeira, Marcelo. Se você bater neles, vai se sujar para sempre. Vai para a prisão. E eles vão viver, vão se fazer de vítimas. Você quer dar essa vitória a eles? Marcelo respirava pesadamente, olhando para o pai. Devagar, muito devagar, abaixou a cadeira no chão. As pernas bateram surdo no piso. E o que eu faço? Ele perguntou. E em sua voz havia tanta dor que meu coração se apertou. Simplesmente soltar eles depois de tudo? Não. Balancei a cabeça, sentindo como dentro de mim se desenrolava uma mola de aço. Não vamos soltá-los, vamos destruí-los, mas do nosso jeito, pela lei. Virei-me para Bernardo. Ele parou de choramingar e agora olhava para mim com esperança, achando que eu o tinha salvado. Idiota. Levanta, ordenei. Ele de alguma forma se levantou, segurando na beira da mesa, tentando se dar ao menos uma gota de dignidade, ajeitando o roupão rasgado. Carmen, graças a Deus você recuperou o juízo. Esse psicopata... Cala a boca, cortei. Você agora vai juntar suas coisas, o que sobrou, e vai embora daqui para sempre. Bernardo se aprumou, e no rosto dele apareceu novamente aquela expressão arrogante que aguentei por 40 anos. Ir embora? Por que eu faria isso? Este é meu apartamento, Carmen. Somos casados há 40 anos. Metade de tudo aqui é meu. E a casa de campo, e as contas. Você não pode me expulsar. Vou chamar a polícia, registrar as agressões, e seu filhinho vai preso, e você vai me pagar pensão até o fim dos seus dias. Camila, sentindo a mudança de ventos, imediatamente concordou. É, e eu também, por danos morais. Eu sorri. Era aquele mesmo sorriso que eu dava aos meus alunos antes de dar nota baixa para eles por lição não estudada. Bernardo, você sempre foi um arquiteto ruim. Nunca leu plantas com atenção. Esqueceu de um detalhe. Fui até a escrivaninha, abri a gaveta de baixo, a única que Marcelo não destruiu porque sabia que era meu lugar, e tirei uma pasta com documentos. Este apartamento, comecei, folheando papéis, pertencia aos meus pais. Ao meu pai, professor do conservatório, e à minha mãe. Eles o compraram na cooperativa em 1965. E daí? Bernardo bufou. Somos casados, patrimônio comum. Não, interrompi. Quando nos casamos, meu pai insistiu em um pacto antinupcial. Você estava tão apaixonado por si mesmo e suas perspectivas que assinou sem ler. Achava que ia ganhar milhões sozinho. Lembra? O rosto de Bernardo ficou cinza. E depois da morte dos meus pais, continuei, saboreando cada palavra, o apartamento passou para mim por testamento, não para propriedade comum, só para mim. Você está registrado aqui? Sim, mas como membro da família do proprietário. E se você deixar de ser membro da família, ou se cometer um crime contra o proprietário... Peguei o telefone. Liguei para Elizabeth Ferreira ontem. Você se lembra da Beth? Mãe daquela menina Beatriz que dei aulas. Agora ela é promotora da cidade. Ela está esperando minha ligação. Tenho um vídeo, Bernardo. Vídeo de vocês discutindo o roubo do dinheiro. Marcelo tem extratos das contas confirmando transferências para empresas fantasmas que você abriu em meu nome sem minha autorização. Isso é artigo 171, parágrafo 4. Estelionato cometido por grupo organizado em valor alto, até 10 anos. Vi como os joelhos dele dobraram de novo. Você não vai fazer isso. Sou seu marido. Você deixou de ser meu marido no segundo em que colocou o anel da minha mãe no dedo dessa vadia. Cortei. Você tem uma escolha. Ou pega agora seu saco de lixo e vai embora, assinando renúncia de qualquer direito, ou em 10 minutos vai ter uma viatura aqui mandada pessoalmente pela promotora. E aí você não vai para a casa de campo, vai para a cadeia. Bernardo ficou em silêncio. Ele alternava o olhar entre mim, Marcelo e a porta. Estava calculando opções e entendendo que tinha perdido. Mas então de repente se aprumou.
Em seus olhos brilhou uma última centelha desesperada de astúcia. Ele deu um passo em direção a Camila, agarrou a mão dela e a puxou para si. Tudo bem, o apartamento é seu, mas você esqueceu de outra coisa, Carmen, de algo que nos une mais forte que qualquer parede. Ele colocou a mão na barriga dela. Ela está grávida, anunciou triunfante. Camila está grávida do meu filho, seu neto, ou meio-irmão do seu filho. Você não vai expulsar uma mulher grávida e o pai do seu neto para a rua. O tribunal não vai permitir. Camila concordou com a cabeça, agarrando essa mentira como uma boia salva-vidas. Sim, estou grávida. Já faz 2 meses. Tenho atestado. Em algum lugar. Vocês não têm o direito. Olhei para eles, para essa farsa patética, e senti não raiva, mas nojo sem limites. Desviei o olhar para Marcelo. Ele estava parado calmamente, com os braços ao lado do corpo. No rosto dele apareceu um sorriso estranho e amargo. Grávida? Ele repetiu baixinho. Sim, Bernardo gritou. E isso muda tudo. Marcelo enfiou a mão no bolso de trás da calça jeans, tirou uma folha dobrada em 4, já gasta e amarrotada nas dobras. Mostra para eles, filho, disse. Marcelo desdobrou o papel e, sem dizer uma palavra, o jogou na mesa na frente de Bernardo. A folha planou, pousando suavemente sobre os cacos do vaso. Lê, pai, ele disse com calma gelada. Lê em voz alta. Bernardo, apertando os olhos sem os óculos quebrados, se inclinou sobre a mesa. Seus lábios se moviam tentando decifrar termos médicos. Conclusão. Azospermia, alterações irreversíveis, ele murmurou, e a cada palavra o rosto dele se alongava. O que é isso? Que absurdo é esse? São os resultados do meu exame, disse Marcelo duramente. 1 ano atrás, eu e Camila tentamos ter um filho. Nada dava certo. Fui ao médico. Complicação de cachumba que tive na infância. Sou estéril, pai. Não posso ter filhos. Nunca. Na sala pairou um silêncio pesado como pedra de túmulo. Camila ficou tão pálida que parecia um fantasma. Ela recuou um passo de Bernardo, cobrindo a boca com a mão. Bernardo levantou os olhos para o filho, depois para mim. Em seu olhar brilhou triunfo. Ahá, ele exclamou, apontando o dedo para Marcelo. Então você é estéril, incompleto, e eu sou homem. Camila está grávida de mim. Isso prova minha força. Meu sangue vai continuar, e o seu não. Este é meu filho. Ele agarrou Camila pelo ombro, puxando-a para si como troféu. Ouviu, Carmen? Esta é minha semente. Você não vai ousar expulsar a mãe do meu herdeiro. Olhei para ele e senti como a última gota de pena por esse homem evaporava, deixando apenas um deserto seco de desprezo. Suspirei, ajeitei o punho da manga e dei um passo à frente. Bernardo, você é um idiota, disse calmamente. Sempre foi um idiota, mas agora se superou. Ele congelou, boca aberta. O quê? Como ousa? Você se lembra de 1993? Perguntei. Sua cirurgia para remover hérnia inguinal? Você tinha tanto medo da anestesia, tremeu tanto? O que isso tem a ver? Ele rugiu. Tem a ver que a hérnia era complicada, e o médico, nosso velho amigo Dr. Leopoldo, recomendou a vasectomia como parte do tratamento. Você concordou, Bernardo. Você assinou o termo de consentimento. Fiz uma pausa, deixando as palavras se absorverem. Mas você não quis entender direito, quis? O Dr. Leopoldo explicou que era definitivo, permanente. Mas você ouviu o que quis ouvir. Achou que era temporário, que dava um jeito depois, que a medicina evoluía. Você sabia que tinha feito vasectomia, Bernardo. Só não quis aceitar o que isso realmente significava. Bernardo ficou pálido como cera. O médico disse que tinha tratamentos, que talvez... O médico disse que era irreversível, cortei secamente. Está nos documentos. Você assinou um termo reconhecendo isso. Mas era mais fácil fingir que não era definitivo, não era? Mais fácil prometer filhos para suas secretárias. Mais fácil deixar Camila sonhar com uma família. Virei-me para ela. Ele sabia, Camila. Sabia que tinha feito vasectomia há 30 anos. Só se convenceu de que não era para sempre, que dava para reverter. Mas nunca tentou reverter, nunca foi atrás, nunca te contou, porque no fundo ele sabia a verdade.
Bernardo soltou o ombro de Camila como se tivesse queimado. Ele cambaleou, segurando na beira da mesa. Não, eu achei que... O médico falou em possibilidades. O médico falou em 0 possibilidades, respondi implacavelmente. Liga para a clínica se quiser. O arquivo está lá, com sua assinatura reconhecendo que o procedimento era definitivo e irreversível. Você lembra quantas vezes teve casos nesses anos? Quantas secretárias? E nenhuma apareceu grávida. Você achava que era sorte? Ou simplesmente não quis encarar a realidade? Fiz uma pausa, olhando nos olhos dele. Você sabia, Bernardo. Pode ter fingido para si mesmo que não era definitivo, pode ter se enganado. Mas você sabia. E preferiu mentir para Camila, prometendo uma família que você sabia. Lá no fundo você sempre soube, que nunca poderia dar. Não, eu... Liga para a clínica, dei de ombros. O arquivo está lá, com sua assinatura no consentimento. E você sabe que não estou mentindo. Lembra quantas vezes teve casos nesses anos, quantas secretárias, e nenhuma apareceu grávida. Você achava que tinha sorte? Não, querido. Você sabia a verdade. Só fingiu que não sabia quando lhe convinha. Bernardo lentamente virou a cabeça para Camila. Seu rosto se contorceu em uma careta difícil de descrever. Mistura de horror, fúria e consciência da própria insignificância. Então, de quem é esse filho? Ele sussurrou. Se o Marcelo é estéril e eu sou estéril, de quem? Camila se encolheu contra a parede. Seus olhos corriam pela sala procurando saída. Sua mentira, seu seguro, seu bilhete para uma vida sem preocupações se desintegrava. Eu, ela gaguejou. É um erro. O teste pode ter errado. Marcelo deu um passo em direção a ela. Não existe bebê nenhum, existe? Perguntou o surdo. Camila começou a chorar, escorregando pelos papéis de parede. Não, não tem. Menti para vocês se casarem logo, para transferir o dinheiro. Achei que a gente ia embora, e lá eu diria que foi aborto espontâneo. Bernardo prometeu uma casa. Disse que tinha milhões nas contas. Eu tinha milhões! Bernardo gritou, se jogando nela com os punhos. Foi você que gastou tudo? Sua sanguessuga, você sugou tudo! Ele tentou dar um golpe, mas Marcelo segurou o braço dele. Facilmente, sem esforço, e empurrou o pai para longe. Chega, ele disse. O show acabou. Nesse momento bateram na porta. Alto, insistentemente. Olhei para o relógio. Elizabeth era pontual. Fui até a porta e abri as fechaduras. Na entrada estavam 2 policiais uniformizados. Jovens, rapazes fortes com rostos sérios. Carmen Vasconcelos? Perguntou o mais velho. Sim, sou eu, assenti. Entrem, por favor. Temos invasores aqui. Recusam-se a sair do imóvel e ameaçam violência. Os policiais entraram no apartamento, observando a destruição. Bernardo, vendo o uniforme, tentou assumir postura digna, mas no roupão rasgado e sem óculos, ficou patético. Senhores, ele exclamou, graças a Deus, este homem, apontou para Marcelo, nos atacou, destruiu móveis, ameaçou matar. Prendam ele. O policial mais velho olhou para Bernardo, depois para mim. Senhora Carmen, esse cidadão afirma que houve agressão. Esse cidadão, respondi calmamente, é meu ex-marido que invadiu ilegalmente meu apartamento junto com sua cúmplice. Os móveis... Fiz um gesto pela sala. São velhos, começamos reforma, descarte de lixo. E eles invadiram e tentaram impedir, exigindo dinheiro. Aliás, as coisas deles. Apontei para o saco plástico preto que consegui preparar enquanto discutiam. Peço que os escortem para fora. Se recusarem, serei obrigada a registrar queixa por estelionato e extorsão. A promotora Ferreira está ciente da situação. Ao mencionar o nome da promotora, os policiais se endireitaram. Entendido, o mais velho assentiu. Virou-se para Bernardo. Cidadão, pode sair. Pegue seus pertences e deixe o local. Mas eu moro aqui, Bernardo balbuciou. Tem registro? Tenho. O proprietário exige que desocupe o imóvel. Disputas cíveis resolva na justiça. E agora saia, senão vamos autuar por perturbação. Veja, o senhor causou um escândalo aqui. Os vizinhos reclamaram. Bernardo entendeu que era o fim. Olhou para mim. Em seu olhar não havia arrependimento,
apenas ódio e medo do futuro em que não tinha nem a mim, nem dinheiro, nem casa. Pegou o saco em silêncio. Nem olhou para Camila. Simplesmente foi até a porta, curvado, velho, homem patético que perdeu tudo por causa da própria estupidez. Camila não esperou o convite. Assim que os policiais se distraíram com Bernardo, ela saiu correndo para o corredor, pressionando a bolsa contra o peito e escapou para a escada, batendo o salto quebrado. Ela fugia para lugar nenhum, sem marido, sem amante, sem dinheiro. A porta bateu. No apartamento ficou silêncio. Apenas o vento da janela quebrada mexia os restos do tule no chão. Ficamos sozinhos, eu e meu filho. Marcelo estava parado no meio da sala devastada, cabeça baixa. Seus ombros tremiam. Aproximei-me dele e o abracei. Ele era tão grande, tão forte, mas agora chorava. Sem som, assustadoramente. Senti suas lágrimas pingando no meu topo da cabeça. Pronto, filho, sussurrei, acariciando suas costas largas. Acabou tudo, limpamos a podridão, agora vamos viver. Ele caiu de joelhos na minha frente, encostando a testa no meu ombro como na infância. Me perdoa, mãe. Fui cego. Trouxe ela para nosso apartamento. Você amou Marcelo. Isso não é pecado. Pecado é trair quem ama. E você nos defendeu. Tirou o lixo. Agora só precisamos arrumar tudo. Olhei por cima da cabeça dele para a janela quebrada, além da qual começava um novo dia. O sol já banhava os telhados de São Paulo. O ar estava fresco e limpo. Pela primeira vez em muitos anos, respirei com facilidade. Não começamos pela limpeza, mas pela música. Fui até o velho piano de cauda, abri a tampa que não levantava há anos com medo de perturbar a paz criativa do marido e pressionei as teclas. O acorde soou um pouco desafinado, mas potente, abafando o assobio do vento na janela quebrada. Marcelo levantou a cabeça. Nos olhos dele ainda havia lágrimas, mas não mais aquela loucura. Ele sorriu fracamente, inseguro, mas sincero. Chopin? Ele perguntou rouco. Noturno em ré bemol maior. Assenti. Hora certa para ele. Os próximos 6 meses passaram como um único dia longo, difícil, mas feliz. Limpamos o apartamento como se estivéssemos expulsando espíritos malignos. Marcelo, com as próprias mãos, arrancou o papel de parede do quarto, aqueles mesmos com arabescos que Camila escolheu. Jogamos fora não só os destroços das maquetes e móveis quebrados, mas tudo que lembrava Bernardo. Sua coleção de cachimbos, seus livros empoeirados sobre teoria da grandeza, até os tapetes impregnados com cheiro do cigarro dele. O apartamento se transformou. Tiramos as divisórias pesadas, deixando a luz entrar na sala. Pintamos as paredes de um creme quente. As janelas que Marcelo trocou sozinho agora brilhavam limpas e, através delas, o sol entrava sem encontrar o obstáculo das cortinas de veludo. Marcelo mudou não menos que nosso apartamento. Vendeu o caminhão. Chega de viagens, mãe, ele me disse então. Quero dormir na minha cama e jantar com você. Com o dinheiro da venda e o resto das economias que salvei, ele abriu uma pequena empresa de logística. Agora usava camisas arrumadas em vez de macacões sujos de graxa. Emagreceu, fez a barba onde escondia o rosto. Voltou a ser aquele homem bonito e inteligente que conheci antes de ser quebrado pelas críticas do pai e traições da esposa. E eu finalmente abri minha escola de música aqui mesmo na sala. Agora à noite nosso apartamento se enchia não com o resmungo de Bernardo, mas com vozes alegres de crianças e sons de escalas. Meus alunos, filhos daquelas mesmas promotoras e médicos, adoravam vir aqui. Gostavam da atmosfera de liberdade e dignidade que agora reinava nessas paredes. Certa noite, quando lá fora chovia de novo a chuva paulistana, estávamos sentados na sala. Eu tocava aquele mesmo noturno em um piano perfeitamente afinado. Marcelo sentava em uma poltrona nova lendo um livro, e na mesa fumegava chá de hortelã. Bateram na porta. Não no interfone, mas na porta mesmo. Carteiro. Marcelo se levantou e trouxe um envelope. Envelope comum barato de papel cinza sem endereço de retorno. Mas reconheci a letra imediatamente. Trêmula com floreios exagerados. Bernardo. Meu filho me olhou interrogativamente, estendendo a carta. É dele? Perguntou. É, respondi calmamente, sem parar de tocar com a mão esquerda. Marcelo franziu a testa.
Quer jogar fora ou ler? E se forem ameaças? Não, Marcelo, não são ameaças. São pedidos. Sabia o que estava escrito sem abrir. Conhecia Bernardo. Ele provavelmente escreveu sobre como estava difícil, como estava doente, como o mundo era cruel com gênios. Pedia dinheiro, um pouco emprestado até o próximo grande projeto. Provavelmente vivia em algum cortiço na periferia, bebendo os restos do lustro passado e culpava a gente por tudo. Parei de tocar. Peguei o envelope das mãos do filho. O papel era áspero e desagradável ao toque. O que vai fazer? Marcelo perguntou. Olhei para o envelope, depois para minha xícara de chá quente. Na madeira polida do piano ficavam marcas de calor se não colocasse algo embaixo. Faça um favor, filho, disse. Esquenta a água para mais chá. E eu coloquei a carta lacrada na borda do piano e, cuidadosamente, com um leve baque, apoiei minha xícara quente em cima dela. Apoio perfeito, sorri. Do tamanho certo. Marcelo riu alto, gargalhante, livre. Ele me abraçou pelos ombros e beijou meu topo da cabeça. Você é a melhor, mãe. Eu sei, respondi, e toquei as teclas novamente. A música fluiu adiante, pura e luminosa, lavando as últimas sombras do passado. Vencemos não com força, não com raiva, mas permanecendo fiéis a nós mesmos. Resistimos, e agora tínhamos uma vida inteira pela frente. Amigos, assim termina a história de Carmen Vasconcelos. História sobre como uma mulher quieta e educada, que a vida toda foi considerada fraca e submissa, se revelou mais forte que dois predadores que decidiram destruir sua família. O que vocês acham? Carmen agiu certo? Muitos dirão que expulsar o marido para a rua, mesmo sendo tão desprezível, é cruel, que deveria ter tido misericórdia, dado segunda chance. Mas será que Bernardo e Camila dariam uma chance a ela? Será que não planejaram deixá-la pobre, doente e sozinha no apartamento vazio? Carmen defendeu não apenas propriedade, defendeu dignidade, o futuro do filho e a memória dos pais. Às vezes, misericórdia com o lobo é crueldade com o cordeiro. E o que acharam da atitude de Marcelo? Sua fúria foi assustadora, mas foi exatamente ela o catalisador que estourou o abscesso. Sem sua intervenção, essa mentira poderia durar anos. Escrevam nos comentários o que acham. Ele deveria ter se contido ou mereceram essa destruição? E como vocês agiriam no lugar de Carmen ao descobrir tamanha traição? Se tiverem dúvidas sobre a história ou quiserem saber o que aconteceu com os personagens depois, escrevam. Terei prazer em responder nos comentários. Talvez Bernardo ainda tente voltar ou Camila invente novo golpe. Quem sabe, se vocês quiserem, podemos dar uma olhada no futuro deles em novas histórias. Por favor, não esqueçam de deixar o like neste vídeo. Se inscrevam no canal para não perder novos áudios que já estão sendo preparados. No final deste vídeo, vai aparecer uma janela no centro da tela. Cliquem nela para assistir outras das nossas histórias mais emocionantes.